Olá, seja bem-vindo a este canal. Você chegou até aqui porque você está procurando a palavra de Deus para a sua vida e na ocasião nós estamos fazendo uma série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se essa mensagem edificar a sua vida, peço que você compartilhe com outras pessoas que você entenda que também serão edificadas. Venha comigo, vamos ao texto. Nós estamos finalizando o capítulo 1 aqui de Romanos. Então nós vamos ver Romanos capítulo 1, versículos do 26 ao 32, que diz assim: Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, abra nossa mente e o nosso coração para o que será tratado aqui. Derrama a tua graça e nos ajuda a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Em 2011, no ano 2011, morreu uma artista muito conhecida apenas aos 27 anos de idade, a cantora, uma das maiores cantoras do Reino Unido, chamada Amy Winehouse. Ela foi cantora, compositora, multi-instrumentista, uma pessoa de muitos talentos e que teve uma ascensão meteórica e, ao mesmo tempo, com a velocidade que ela apareceu, a carreira dela acabou afundando também, né? Ela era de família judia, ou seja, ela aprendeu sobre a palavra de Deus, né? Pelo menos o Antigo Testamento ali, quando era criança. Mas, enfim, por diversos motivos acabou se desviando do caminho e ela acabou tendo alguns problemas, alguns vícios na vida dela. Ela era viciada em cigarros, álcool, anfetaminas, cocaína, cannabis, né, a maconha, a êxtase, LSD, heroína e crack. Então veja a quantidade de coisas que essa mulher era viciada. Ela surgiu ali gravando seu primeiro disco ali em 2003, não fez muito sucesso, mas em 2006 ela estourou com uma carreira muito grande, músicas muito bem conceituadas, ganhou diversos prêmios. E em 2009 ela já dava uma pausa na carreira para se tratar. E aí quando ela volta em 2011, ela volta já para acontecer essa tragédia na vida dela, né? A história de Amy é só mais uma daquelas que fala do ser humano longe de Deus que quer viver a vida do jeito que quer, livre, sem nenhuma amarra, sem nada que os conduza apenas à sua própria vontade, né? Então, a gente viu, inclusive, sobre isso na última mensagem, que as pessoas distantes de Deus lhes entregou as suas próprias paixões, deixando que elas vivessem de acordo com o que elas queriam mesmo, afundassem no seu próprio pecado. Vivam de acordo com seus próprios pecados. Essa é uma forma de Deus castigar o ser humano que está longe dele. Então, na mensagem de hoje, nós veremos os resultados práticos de Deus abandonar o ser humano à sua própria sorte, né? Abandonar o ser humano para viver de acordo com seus próprios pecados. É por isso que a mensagem de hoje tem como tema consequências do juízo de Deus. Consequências que sofremos pelo fato de, como juízo de Deus, ele decretar
e a pessoa pode viver de acordo com seus próprios pecados, obviamente, e vai colher as consequências dos pecados. Então, a gente divide aqui em duas partes, né, que o texto nos dá aqui. A primeira consequência da pessoa viver de acordo com a sua própria vontade, de acordo, afundada nos seus próprios pecados, são as paixões desonrosas, né? Versículos 26 e 27 diz assim: Por isso Deus o entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituem as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Essa mensagem que estamos trazendo agora, e especialmente esse texto de Romanos, capítulo 1, hoje em dia é uma mensagem perigosa de se fazer, né? As redes sociais têm realmente bloqueado o alcance de qualquer mensagem que mencione essas coisas. Porém, nós estamos fazendo uma série de mensagens, uma exposição, na medida do possível, aqui do texto de Romanos. E nós precisamos ser fiéis àquilo que o texto ensina. Então, nós vamos entrar em qualquer assunto que o texto entrar enfim, o nosso papel como servos de Deus é olhar a Bíblia como um todo. E por que essa mensagem é problemática? Justamente porque a nossa sociedade quer andar sem amarras. Exatamente como o texto de Romanos nos ensina aqui, nesse capítulo 1, que Deus revela a justiça de Deus, em que a justiça de Deus revela esse juízo de Deus, esse castigo de Deus, fazendo com que o ser humano viva de acordo com o seu próprio pecado. Então, por querer viver sem amarras, uma vez que a gente prega sobre essas questões, é como se estivéssemos colocando limites, e esses limites não são aceitos porque a sociedade quer viver sem nenhum tipo de controle ou amarra nesse sentido. Então, existem no meio protestante, né, no meio evangélico, alguns grupos que se apegam à teologia chamada teologia inclusiva. Nós precisamos incluir as pessoas sem nenhum aspecto na igreja que possa fazer com que elas se sintam mal em nosso meio. Porque as pessoas precisam se sentir bem, né? Afinal de contas, Deus é amor, então Deus vai querer todo mundo. Bem, é verdade que todo ser humano pode ser alcançado com a graça de Deus. Agora, ele é alcançado com a graça de Deus, ele precisa deixar os seus pecados. Ele não pode simplesmente vir para a igreja e continuar do jeito que está. Qualquer um pode vir para a igreja, mas ele precisa abandonar seus pecados. Então, a ideia é incluir pessoas com as mais diversas opções sexuais, principalmente vai se tratar dessa questão, né? Então, há alguns argumentos que eles usam para isso. Vamos ver esses argumentos. O primeiro argumento diz que Paulo está refletindo o pensamento de sua época, em que os gays eram vistos com preconceito. Ele diz assim, então, é um texto muito antigo, logo, antigamente não se aceitava os gays. Portanto, Paulo apenas reflete uma ideia da sua época. Bem, na realidade, isso é mentira, né? Não faz sentido nenhum. Quem sustenta essa ideia ou não conhece o contexto de Paulo ou não, ou está mentindo de fato. Não tem outra saída. Por quê? No Império Romano, era muito normal ser gay. A sociedade de hoje traz essa ideia de que é moderno, mas na realidade é uma volta ao período greco-romano. Né? A cultura grega que era dominante era uma cultura de promiscuidade, de uma vida sexual completamente aberta. Muitos divórcios, tinham pessoas com uma quantidade absurda de divórcios. Né? Os imperadores romanos, a grande maioria deles foram homossexuais. Então,
É, não, Paulo não está falando de acordo com a sua cultura. Pelo contrário, Paulo está falando contra a sua cultura. Não é a favor da cultura da época, mas contra a cultura da época. Mas tem alguns que entendem isso aí realmente que existia, mas eles vão usar outros argumentos. Por exemplo, Paulo está se opondo somente à homossexualidade religiosa. Então existiam alguns cultos pagãos. Esses cultos pagãos se praticava orgias lá, tanto com prostitutas cultuais e prostitutos cultuais. Então eram realizadas práticas sexuais como adoração a diversos deuses naquela época. Então, o argumento é que o que Paulo está proibindo é a prática homossexual em rituais religiosos. Portanto, a proibição seria pela idolatria. Agora, nós não encontramos isso no texto. O texto em nenhum momento faz referência. Ele faz referência à homossexualidade de uma forma geral e não à homossexualidade ritual, certo? Outra coisa, Paulo está se referindo à pederastia, o sexo de homens com meninos que serviam para incluir meninos na vida adulta. Então, quando o rapaz lá fazia 13 anos, geralmente levava-se ele para um adulto, um homem adulto, e tinha relações sexuais com ele para que ele pudesse entrar na vida adulta. Então, Paulo estaria condenando essa prática. Mas também é outro fator, né? Porque Paulo não fala só dos homens. Nós encontramos no texto aqui Paulo falando, em primeiro lugar, das mulheres que deixaram o modo natural de se relacionarem. Então, se fosse a pederastia, Paulo não poderia falar das mulheres. Mas aqui Paulo fala também das mulheres. Então, argumento também que não senta. E outro argumento é que Paulo está apenas condenando as relações homossexuais violentas e não relações de amor. E é outro problema que também a gente não encontra no texto. O texto não tem nenhuma relação com violência. Ele fala de uma forma geral sobre a questão da homossexualidade. Então, o que a Bíblia condena aqui é a prática homossexual de forma geral e não situações específicas, como tem se tentado colocar aqui nessa teologia inclusiva, onde a pessoa vem à igreja para permanecer na igreja e permanecer do jeito que ela está. Mas qualquer pessoa que venha a Cristo, independente do pecado que ela tenha, ela precisa vir a Cristo, vir até a igreja, reconhecer os seus pecados e abandonar os seus pecados, seja ele qual for. Né? Obviamente, a igreja não é lugar apenas de pessoas que não têm pecados, pelo contrário, nós temos pecados e muitos pecados. Agora, a gente reconhece, a gente luta, a gente vai tentar viver de acordo com a palavra de Deus. Algumas pessoas não vivem, mas aí eles vão dar conta a Deus, como qualquer um vai dar conta. Então, o fato do ser humano transformar a verdade de Deus em mentira faz com que Deus o entregue às paixões desonrosas. Paulo vai mencionar isso aqui mais uma vez, né? A gente já viu isso em outras passagens, em mensagens anteriores. Paulo menciona aqui mais uma vez, né? Por isso Deus entregou as paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Ou seja, por isso o quê? O que é por isso? Por isso é que está relacionado ao versículo 25, versículo anterior, que vai falar justamente de mudar a verdade de Deus em mentira. Então eles transformaram a verdade de Deus, mudaram a verdade de Deus em mentira, travestiram a verdade de Deus. Essa é a palavra ali, né? Pegaram a palavra de Deus de uma forma, mudaram a roupagem dela e transformaram e apresentaram ela como outra coisa. E Paulo começa aqui falando das mulheres deixando essas relações sexuais que eram naturais. A mulher com seu marido e passaram a se inflamar entre si, mulheres com mulheres. E é interessante porque isso nos remete à criação do homem e da mulher. Veja, Deus criou Adão do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e botou ele no jardim e ordenou que ele desse nome aos animais. Ele começou a dar nome aos animais. E enquanto Adão dava nome aos animais, a Bíblia diz que ele procurou uma ajudadora que lhe fosse idônea.
Ele olha para a vaca, não combinava. Ele olha para talvez uma porca lá, não combinava. Ele olha para uma arara, não combinava. Então nenhum dos animais ali combinava. Até que Deus fez o homem adormecer, tirou uma costela, da costela fez a mulher, né, Eva. E é interessante porque quando Adão bate os olhos nela e diz: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, varou eu vou lhe chamar porque foi tirada do varão. Então ele ali se regozija, por quê? Porque ela era igual a ele suficiente, mas era diferente dele suficiente. Deus não poderia ter criado dois homens, porque dois homens não daria continuidade à reprodução da imagem de Deus. Deus não poderia ter criado duas mulheres porque era a mesma coisa. Então Deus criou uma mulher que é igual ao homem suficiente, porque não é um cavalo, não é um boi, é uma mulher. E é diferente do homem suficiente para que eles pudessem ter relações, procriar e ter filhos. Então, essa é a ideia da relação entre duas pessoas, é que o homem continue reproduzindo a imagem de Deus. Quando nascem filhos, nascem reproduções da imagem de Deus. E aí ele diz que o homem faz a mesma coisa, abandonando as relações sexuais com as mulheres. Eles abandonam a relação sexual com as mulheres para terem relações entre si. Durante o Império Romano, disse que sexo de homem de verdade era homem com homem, porque para as mulheres era apenas para procriação. Então, Paulo vai contra a prática da sua época e não a favor. E aí o texto diz que a paixão de um homem pelo outro foi ardente para cometer indecência. Veja, os homens, versículo 27, os homens, da mesma maneira, abandonaram as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência. Então, diante de Deus, essa relação é uma relação que não deveria existir, porque diante de Deus ela é indecente. E aí o homem recebe seu próprio castigo, né? O texto final dizendo que receberá em si o seu próprio castigo. Qual é o castigo? O castigo é justamente o homem continuar desonrando um ao outro nessa paixão, ou seja, essa degradação moral é o próprio castigo. Quanto mais o homem se afunda, quanto mais o homem vai realizando essas práticas, ele vai ficando mais preso nessa teia e essa degradação moral, né, e inclusive essa tentativa de naturalização dessa degradação faz com que o homem tenha em si o seu próprio castigo sobre isso. Agora, deixe-me fazer aqui, para finalizar esse ponto, algumas considerações sobre a questão da homossexualidade, certo? Primeiro que há perdão e transformação. Esse não é o pior pecado, e talvez eu acho que se a gente pensa num erro na igreja, é que as pessoas na igreja às vezes pensam que esse é o pior pecado do mundo, e não é. Isso é mais um pecado. A gente vai ver daqui a pouco uma lista de pecados que são piores do que esses, que Paulo mesmo coloca aqui. Então não é o pior pecado do mundo. É um pecado onde há perdão. A pessoa precisa reconhecer que é pecado, que a Bíblia mostra que é pecado e que a gente precisa reconhecer que é pecado. Então há perdão e transformação. Nós devemos repudiar qualquer violência contra uma pessoa só porque ela é homossexual. Veja, nós cristãos sabemos muito bem o que é isso. Ao redor do mundo morrem cerca de 120 mil cristãos por ano só por serem cristãos. Então, nós não podemos aceitar que uma pessoa sofra violência só porque é homossexual. Recentemente, vendo algumas questões, tinha uma pastora de uma igreja inclusiva, uma pastora lésbica que é casada, tudo mais, e faz a defesa das suas ideias. Ela tem o direito de fazer isso. E aí nós discordamos, achamos que ela está fora das escrituras,
mas ela tem o direito de fazer isso. E aí, uma outra pessoa se achando muito crente, né, de igreja aí, evangélica, manda uma mensagem para ela ameaçando ela de morte. Então, veja só, como é que a pessoa consegue imaginar que matar a pastora seria menos grave do que a pastora ser homossexual? Então, não podemos aceitar a violência, né? Embora eu sei que se alguém do movimento pega o discurso, vai fazer esse vídeo, faz cortes e coloca do jeito que quer, mas tenha consciência tranquila. Não aceitamos violência contra homossexuais. Por serem homossexuais, ninguém deve sofrer violência. Na realidade, nós como cristãos deveríamos ser contra a violência em qualquer momento, né? Temos visto aí discursos cristãos completamente inflamados, chamando a violência para algumas questões, e essas pessoas já se afastaram do evangelho há muito tempo, que o evangelho não vai sustentar isso. Outra questão: tentação homossexual não é pecado. A prática homossexual é pecado. Então, a pessoa que reconhece que a homossexualidade é pecado, ela vai, de repente, ter a vida toda sofrendo tentações nessa área. Mas se ela reconhece que é pecado, ela vai pedir perdão a Deus e tudo mais, porque o problema não é a tentação, o problema é o pecado. Nós somos tentados em outras áreas. Mesmo uma pessoa que é hétero, quantos homens ou mulheres, por exemplo, são tentados a adulterar? Então, ser tentado não é exatamente pecar. Então, a pessoa precisa reconhecer o que é pecado e fugir do pecado, e é isso que qualquer um tem que fazer. E essa é uma mensagem para os pais, né? Um recado para os pais aí. Pais crentes com filhos homossexuais, eles devem amar e acolher os seus filhos. Eles não devem bater, botar para fora de casa, se sentir o maior culpado do mundo porque isso aconteceu. Tudo são coisas que a sociedade vai tentando ensinar aqui e ali, mas que estão fora do padrão da palavra de Deus. Nós não podemos rejeitar e afastar nossos filhos. Nós devemos amá-los, porque amando-os a gente vai manter uma porta aberta para que eles possam retornar, que eles possam reconhecer pecados. Bem? Então, pense bem nisso, né? Pense bem nessa questão. Segundo ponto, além de Deus ter entregue os homens a paixões desonrosas, né, como consequência de Deus deixar viver nos seus próprios pecados, outra consequência importante para que o ser humano viva de acordo com seus próprios pecados é uma mentalidade condenável. Então, além de algumas pessoas caírem nessas paixões desonrosas, outras pessoas vão caindo numa mentalidade condenável. Veja aí a partir do versículo 28. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, a rejeição à vontade de Deus, né? Essa mudança da verdade de Deus em mentira, faz com que gere no homem uma mente reprovável. A própria mente do homem vai fazer com que ele busque caminhos que não sejam o caminho de Deus. Então ele tem uma mente reprovável diante de Deus. Essa mente levará o ser humano a fazer coisas que não deveriam fazer, o ser humano não deveria fazer. Vai levar o ser humano a absurdos que a gente não pode nem imaginar. A gente tem vivido no atual momento, né, uma guerra que se alonga ali na Ucrânia. Quando em situações de guerra,
Pode pegar os relatos do que acontece quando os soldados invadem as cidades, o que é que acontece, que atrocidades eles fazem, pessoas comuns que muitas vezes não têm nenhum, na sua vida não tem nenhum comportamento exatamente tão pesado, mas vão entrar nas cidades, vão matar assim cruelmente, vão estuprar, vão realizar coisas que normalmente ele não faria. E a sua mente ela está reprovável e ela pode fazer coisas que ele sabe que não deveria fazer, porque essa mente perdeu um referencial. Qual é o referencial? O referencial é a palavra de Deus, né? Uma das coisas que a gente pode usar como referencial na palavra de Deus são os 10 mandamentos. Vamos pensar nos 10 mandamentos em comparação a essas características que Paulo traz aqui, esses pecados que são condenáveis diante de Deus, que Paulo traz aqui, né? Por exemplo, se a gente pensar nos 4 primeiros mandamentos, não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, não dizer o nome de Deus em vão, guardar o sábado, que nos relacionam com Deus, né? Ele fala sobre ser inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males. Então, tudo isso são pecados que a gente peca contra Deus, né? Então, que a gente encontra nessa lista de Paulo. Agora a gente pega também contra o homem, né? Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar, né? Os outros 6 mandamentos ali que nos relacionam uns com os outros. E aí ele diz, ó, cheio de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, né? Discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, desobedientes aos pais. Veja que a desobediência aos pais entra nessa lista de uma mente reprovável, condenável. Como é que você age com seus pais? Né? Pode ser que você tenha uma mente condenável. Insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia. Todas essas coisas fazem com que o homem seja o predador do próprio homem. Né? Predador do próprio homem. As pessoas sabem que Deus reprova esse tipo de comportamento. E sabem que Deus considera esse tipo de comportamento digno de morte. Mas o que, é que as pessoas fazem? Elas preferem praticar cada uma dessas coisas do que agir conforme aquilo que Deus nos ensina. Mesmo sabendo que Deus vai punir com a morte o ser humano, né? Ele peca do mesmo jeito. Porque para ele, ele sente prazer no pecado. Ele quer o pecado a todo custo. Pessoas que têm esse tipo de comportamento ainda aumentam seus pecados por incentivar outras pessoas a fazerem desse jeito. Então, não só praticam o que é errado, mas ensinam, incentivam as pessoas a fazer a mesma coisa. A única forma, de fato, de reverter essa mente provável, essa mente condenável diante de Deus, é pelo Evangelho. Paulo já falou isso, né? Capítulo 1, ainda no versículo 16, voltando um pouquinho, ele vai falar sobre isso. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o caminho. Mesmo uma mente reprovável, mesmo a pessoa entregue às paixões desordenadas, tudo isso tem um caminho de volta. Isso tem um caminho de volta. Porque o Evangelho de Deus veio justamente para isso. O caminho de volta é a boa notícia de que Cristo veio e morreu por nós. E por isso nós podemos ter perdão para os nossos pecados. Amém? Algumas aplicações para encerrarmos. Primeiro, a ira de Deus será experimentada por todo aquele que muda a verdade de Deus. Então, alguém que pega a verdade de Deus, transforma em outra coisa e entrega como se fosse a verdade de Deus, mas que na realidade não é mais, porque ela foi mudada, né? Todas essas pessoas serão dadas diante de Deus. Isso é reprovável, isso é condenado diante de Deus. Outra coisa, pecados na área sexual deixam marcas profundas, podem ser perdoados. Né? E veja,
Do mesmo jeito que alguém sente um desejo por uma pessoa do mesmo sexo e de repente ela se entrega a esse desejo, uma pessoa na posição como eu, por exemplo, sou pastor, eu me entregar ao desejo, mesmo que seja heterossexual, e cometer adultério, eu estou no mesmo patamar. No mesmo patamar. Porque o pecado está na mesma linha de uma mente reprovável diante de Deus. Então, a gente tem que ter cuidado, porque pecados na área sexual deixam marcas profundas. Profundas. O que a gente precisa é de buscar o perdão de Deus. Se isso já aconteceu na sua vida, se isso tem acontecido na sua vida, busque o perdão de Deus, porque há perdão para você. Se você está vivendo esse comportamento, mesmo sendo crente, pode se livrar dessa prisão pelo Evangelho. Ouça o Evangelho do Senhor Jesus. Receba a boa nova de que Cristo veio a esse mundo para nos salvar de nós mesmos, nossos próprios pecados. E por fim, se você está vivendo esse comportamento e consegue reconhecer isso pelo que foi falado, aceite a Cristo como Salvador de sua vida, deixe-o mudar a sua mente. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, aceite a Jesus como Salvador. Porque só Ele é que muda a nossa mente. A nossa mente que tem a tendência de nos levar para bem distante de Deus. Amém? Feche os olhos, baixe a cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Ainda que o mundo a veja como agressiva, e porque ela vai contra aquilo que desejamos profundamente, mas que te desagrada profundamente. Derrama a Tua graça, nos guia na Tua vontade, nos ajuda a nos parecer mais com o Senhor Jesus. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Nos encontraremos na próxima mensagem, se assim Deus permitir.